Bom dia, que a paz de Deus esteja conosco nesta manhã e até o fim dos nossos dias. É muito bom estar aqui novamente, depois de um tempo. É um prazer estar na nossa igreja. Vamos nos achegando, vamos nos aquietando, porque o Senhor já está aqui. O Senhor já está presente. E Ele tem prazer em estar no nosso meio, no meio da nossa comunhão, no meio da nossa manifestação de amor. Essa manhã nós vamos entronizá-lo, os nossos louvores. Nós vamos entrar na adoração celestial, aquela que existe desde o início dos tempos e será eterna. Quero que você fique à vontade para levantar, para ajoelhar, para sair do seu lugar ou não. No entanto, eu quero que você se prepare para entrar na presença de Deus. Você começa a levar cativo seus pensamentos. Você começa a mergulhar num silêncio para ouvir ao Pai, para adorá-lo em espírito e em verdade. Que amigo nós encontramos, Jesus, um dia nas nossas vidas. Que toque íntimo o Senhor nos deu naquele dia em que o Senhor nos chamou pelo nosso nome. No dia em que foi impossível resistir à sua graça, ao seu amor, Jesus. Nós queremos que hoje seja a soma de todos os pensamentos, de todas as lembranças do que Deus já fez por nós hoje. Que isso se manifeste fisicamente através do seu louvor. O louvor, ele é uma forma de entrar na presença de Deus. Ele é uma forma de reconhecer que somente o Senhor é digno de ser adorado. É uma forma de dizer que somente o Senhor é o Senhor de nossas vidas. Ah, Deus, que esperança eu encontrei naquele dia que o Senhor me chamou. E hoje, Deus, nós reconhecemos que somos nada sem Ti. Que amigo encontrei. Que amigo encontrei. Mais chegado que um irmão, do toque eu já senti, foi mais íntimo de tudo.
Pai. Mas essa manhã pra te adorar, Jesus, o amigo eterno, seu nome é Jesus. Jesus, o amigo eterno. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, então, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, diga, e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Nada do que ser Amigo de Deus, pois eu caminhar seguro na luz, desfrutar como um banquete, desfrutar e ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor, e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Meu amado, nós precisamos entender, não somente com os nossos corações, mas com as nossas mentes, isso que estamos cantando. Porque quando o dia mal chegar, nós vamos lembrar disso, da grandeza e do poder. E esse Deus tão grande e poderoso, Ele é o nosso Jesus, o nosso bom pastor. É só com essa memória vívida na sua mente que você pode suportar os dias maus, permanecer fiel. Nós queremos perceber, Jesus, e internalizar essa verdade de que Tu és o nosso bom pastor. E mesmo quando o Senhor faz silêncio, mesmo quando o Senhor manda o sol, manda a chuva, Ele é o nosso bom pastor. Ele cuida de nós. E assim
perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Aleluia, Deus. Se você conhece essa canção, canta comigo. Tu és minha porção, diga. Tu és a minha herança. Quem Ele é? Tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, nós o quê? Nós me alegrarei em ti. Oh, ainda ela não floresça, oh Deus, mesmo que não haja alimento, ajuda-nos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei
alegrarei em ti. Aleluia. Fica lançado esse desafio para você hoje, de viver essa música, de se alegrar. Como Paulo disse, já vivi na fartura, já vivi necessitado, já vivi na tristeza, já vivi alegria, já experimentei de tudo. Mas a minha fé é imutável. Meu amado, a sua fé não pode ser uma função do seu estado de vida. Declare isso. A minha fé, ela não é escrava dos meus sentimentos. Oh, aleluia. Declare mais uma vez. A minha fé, ela não é escrava dos meus sentimentos. Aleluia. Eu não me guio por vista, mas sim quando eu olho o alvo, que é Jesus. Aleluia, Deus. Cresce em nós uma igreja madura, Deus. Queremos dar esse passo de fé hoje. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei em ti. Só mais uma vez. Ainda que a figueira mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Glória a Deus. Isso é uma profecia, meu amado. É uma profecia sobre a sua vida. Porque na realidade não é por forças humanas que nós conseguimos, mas é através da obra de Jesus nas nossas vidas. No entanto, não exime você da sua responsabilidade, porque fé é uma questão de atitude também. Amém? Amém? Então, vamos cantar a parte que Deus pode fazer? Vamos? Vamos? Quando a noite fria cair sobre mim e num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Olha o que Deus fará. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. E o que? E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abra
abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. E quando a noite fria cair sobre mim, ou então num deserto, e num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Vocês, e me levará em te confiar. Você confia nele? E me levará em te confiar. Então eu direi, diga, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. Senhor, aleluia, Deus. O que eu mais gosto é que quando eu estou cantando essas canções, não sei se são as imagens dos filmes que a gente vê por aí, né? Mas me vem a imagem daquele mar abrindo enquanto eu estou cantando. E eu fico me imaginando ali no meio daquele povo e aquela coisa acontecendo. E enquanto a gente canta, então eu direi, eu cantarei, eu me coloco no lugar. Imagina como deve ter sido. Você no meio daquele povo, Deus acabou de operar um milagre, desceu o fogo. Isso renova a minha fé. É muito lindo isso. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Independente se Deus vai fazer o fogo descer ou não, independente se Deus vai te dar a bênção que você tanto almeja ou não, eu não quero usar de clichê aqui, mas Deus sem você é Deus. Nós sem Deus somos nada. Então a verdadeira fé madura é aquela que, quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando eu estou mal, quando eu estou bem, quando o Senhor diz sim ou quando Ele diz não, se eu ouço a voz de Deus, ou se Deus está num silêncio, e ainda que a dor que você está sentindo diga que não, mas é por amor que Deus está te ensinando que Ele é Deus e você é homem, e que Ele é digno de louvor independente da circunstância. Hoje o Brasil está acreditando num evangelho circunstancial, onde vendem-se bênçãos, vendem-se uma série de coisas. Evangelhos da prosperidade. Nós temos rodado algumas igrejas em Seropédica e ali em algumas regiões,
Nós vemos um evangelho de troca muitas vezes, aonde parece que as pessoas não entendem que Deus é absoluto soberano. E se você entende que Ele te ama, aquilo que você está passando é permissão de Deus, é vontade de Deus. E Ele está te ensinando coisas. Ele está amadurecendo o seu caráter. E essa é a verdade. E qual é o nosso papel? Permanecer fiel. Esperar com paciência no Senhor. Eu não sei se vocês conhecem essa canção, mas eu quero que vocês aprendam e guardem isso como um hino da vida de vocês. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a sua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a sua voz ou então, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Oh Deus, todas as coisas vêm das tuas mãos, Senhor. Se a mim vem o bem ou se a mim vem o mal, se sobre a minha cabeça está o sol ou a chuva, o Senhor é soberano. Ajuda-nos, Deus, a entender a sua soberania. Ajuda-nos a entender o sofrimento em nossas vidas. Somos tão fracos, Jesus. Somos tão falhos, Deus. Todos nós queremos chegar às tuas bênçãos, queremos chegar aos teus pés, mas para tanto é preciso passar pela cruz. Muitas vezes pulamos essas etapas, Jesus.
Queremos de qualquer jeito entrar na tua presença. Queremos de qualquer jeito entrar na tua casa, como crianças pirracentas, me dá, me dá, me dá. Mas não entendemos que tu é pai, e o pai que ama o seu filho corrige. Ah, meu amado, não precisa ser letrado para entender que a escola de Deus para o homem é o sofrimento. Salomão, em toda a sua sabedoria, dizia que a casa de luto é a casa onde tem um ouvido aberto para ouvir. Você já tentou falar de Deus para quem é abastado em dinheiro? Você já tentou falar de Deus numa casa de festa? Mas quando o luto vem, quando as desgraças vêm, as pessoas se ajoelham e reconhecem o Salvador. Quer você goste, quer você não, o sofrimento é um aprendizado. E a postura que Deus espera de nós, que não mais estamos tomando leitinho, mas um alimento sólido, é que nós permaneçamos fiéis, entendedores de que Deus está cuidando de nós, até no meio do sofrimento. Eu não sei como está a sua vida, mas uma certeza eu sei, que Deus está cuidando de você. Porque se Ele não tivesse, você já teria sucumbido há muito tempo. Pois as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás de mim. E ainda que a dor me diga que não, eu sei que é por amor que estás me disciplinando e afirmando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Quero fazer um negócio diferente hoje. Eu quero pedir ao Senhor que Ele toque o seu coração essa manhã e que Ele te dê um escape, que Ele te dê um alívio, que Ele coloque no seu coração aquele abraço, e você vai sentir que você não está desamparada. Você vai sentir que Deus não desistiu de você. Eu peço, Senhor, que o Senhor revele os seus desígnios no meio das tribulações para nós. Como o salmista disse, Senhor, não nos deixe confundidos. E o Senhor jamais nos deixa confundidos. Então vamos fazer assim. Quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. E a manifestação do amor de Deus também vem através do toque dos irmãos. Vocês sabiam disso? Então eu quero que você olhe para o lado agora e veja. Eu quero que você saia do seu lugar e vá sentar com aquele que chora. Eu quero que você saia do seu lugar e vá sorrir com aquele que está sorrindo. Ou simplesmente eu quero que você saia do seu lugar e vá tocar alguém, e vá abraçar alguém, e vá manifestar o amor de Deus através do seu toque. Vamos fazer isso nesse momento? Enquanto nós cantamos mais uma vez.
quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a sua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Nada te separará do amor de Deus, nada nem ninguém. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Depois de sentir uma ministração de Deus tão próxima nessa manhã e de sentir o abraço do Senhor através das mãos dos irmãos, isso é muito bom. Bem-vindo a cada um de vocês, bem-vindo você que está nos visitando, como Esther, está nos visitando essa manhã, é bom ter você aqui. Devagar, a gente vai voltando ao ritmo normal do ano, depois de férias e descanso.
Nós cantamos uma música essa manhã que fala: mesmo que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque capítulo 3, versículos 17 em diante. Ele fala desse texto, a perspectiva é: mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que as coisas todas apontem para o negativismo, a coisa contrária, mesmo assim, os meus olhos estão no Senhor. E essa é uma perspectiva cristã, é uma perspectiva que o próprio Jesus nos ensinou no Novo Testamento e que nós estamos estudando nessas semanas através do livro de Tiago, que nós vamos enfrentar momentos difíceis, momentos em que às vezes nós não ouvimos a voz de Deus, momentos que às vezes a gente pensa que Deus abandonou a gente, mas mesmo que não, sempre Ele é Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Ele continua sendo Deus. Que Deus nos ajude a ter essa perspectiva nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade. Muito bem, gente. Domingo passado nós falamos sobre provações da nossa vida, né? E a gente percebeu também que a paciência que Tiago fala, no primeiro capítulo ele fala sobre a paciência, né? Da perseverança que produz paciência, né? E a gente percebeu que a palavra paciência, ela não é alguém que anda devagar no trânsito, que respeita as coisas, não é nada disso. A paciência aqui que ele está falando, que Deus quer transformar isso na gente, é a questão de pessoas fortes. Ele quer produzir em nós não somente músculos físicos, mas também músculos espirituais. Essa é a ideia de Tiago na primeira parte que a gente viu domingo passado. E essa manhã eu quero passar um tempo junto com vocês, pensando sobre um outro aspecto, na continuação desse texto, de que nós vivemos numa época onde a nossa fé está sob ataque. Desde que o cristianismo começou a existir, com o fundador dele, que é Jesus Cristo, não a religião, mas o cristianismo, a nossa fé está sob ataque. Sempre a fé esteve sob ataque. E a gente vai ler esse texto daqui a pouco, mas ninguém pode argumentar contra o fato de que a vida é cheia de tentações. Cheia de tentações, o tempo todo. E se você está sendo, ou você não está sendo tentado nos últimos meses, nos últimos anos, se você não está sendo testado, é porque ou você já morreu e está com o Senhor. Mas se você ainda não morreu e não está com o Senhor, você vai ser tentado sim. E a maior dificuldade, porém, é como lidar com a tentação. Como é que nós lidamos com a tentação? O que é a tentação? Na verdade, como é que funciona a tentação em nossa vida? O que ela produz? É o que nós queremos ver essa manhã. E a minha pergunta durante essa semana foi: será que o nosso inimigo tem uma estratégia específica, particular, para a vida de cada um de nós? Será que tem uma recompensa para aquele que resiste à tentação? Então são algumas perguntas que a gente quer pensar sobre essa manhã. Mas para isso vamos ler o texto. Eu não tenho projetado lá, então se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir comigo Tiago capítulo 1, versículos 12 até 15. Vamos ler esse texto, Tiago capítulo 1, 12 a 15. Ou como diz o carioca, 12. Vamos começar lá. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais diga: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Continuando nosso estudo do livro de Tiago, nós vimos domingo passado que a vida é feita de tempestades. Ela não é somente de vento em popa.
As coisas não simplesmente vêm somente ao teu caminho, mas nós enfrentamos adversidades. E Tiago nos passa alguns conselhos muito práticos sobre como encarar a vida quando estamos passando por esses momentos difíceis, né? Todos nós experimentamos tentações, em maior ou menor grau, todos nós. Tentação não é pecado. Essa é uma grande questão que muitos cristãos às vezes lutam. E quando são tentados, eles acham que estão pecando, porque são testados ou tentados. Mas a tentação em si não é pecado. Jesus foi tentado. Então, a tentação não é pecado. O que é o pecado é aquilo que Tiago fez, uma vez concebida. Então, Martinho Lutero falou isso: você não pode evitar que um passarinho pouse na sua cabeça. Você está andando e ele vem e pousa na sua cabeça. Você não pode evitar isso, mas você pode evitar que ele construa um ninho sobre a sua cabeça. E a tentação é a mesma coisa. Você não pode evitar que ela venha, mas você pode evitar que ela tome lugar na sua vida, que ela crie espaço dentro de você. Então, o que determina o nosso sucesso na vida sobre a tentação é como nós lidamos com ela. Isso vai determinar o nosso sucesso. Quando eu digo sucesso, não me entendam mal. Quando me traz vitória sobre a tentação, é como nós lidamos com ela. E Tiago tem algumas lições muito importantes para nós. Essa manhã a gente quer ver essa questão da fé sob ataque. Nós, como a Sérgio já falou, nós vivemos numa época em que as apelações são muito grandes em todas as áreas. Não somente na área secular, que algumas pessoas não gostam de fazer essa dicotomia, porque de fato nós somos uma coisa holística, somos uma coisa só, e nós não separamos. Isso é profissional, isso é religioso. Nós somos uma só pessoa, e é verdade. Mas nós não somente temos essa questão da pluralidade nas áreas sociais, como também dentro da igreja, onde existem várias verdades, vários deuses, várias formas de encarar a mesma coisa, enquanto que a Bíblia é muito clara ao dizer que existe um só caminho, uma só verdade, mas a gente insiste em criar um pluralismo religioso, justamente porque o nosso coração anseia isso. E Tiago, ele usa esse texto para ensinar aos judeus da época que a nossa fé estaria sob ataque por causa do nosso próprio coração. Primeira coisa, será que há uma recompensa para aquele que resiste às tentações? E esse é o primeiro ponto que nós queremos falar essa manhã. Pode passar isso também. Há uma recompensa para aqueles que vencem. Olha só, o texto de versículo 12 diz: feliz é um homem que persevera, ou feliz é a pessoa que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Todos gostam de recompensa. Todos nós. Você faz alguma coisa e, basicamente, a outra pessoa se sente na obrigação de te recompensar por algo, né? Você vai ao restaurante e você é bem atendido, você quer dar uma gorjeta, né, para a pessoa. O cara traz o teu carro para você, você dá um dinheiro. É uma forma de recompensar. Você gosta de receber recompensas, todos nós. E uma vez eu li uma história de um grupo de garotos que foi pescar, e durante a pescaria eles acharam uma sacola de dinheiro. E eles pensaram sobre aquele dinheiro e disseram: ok, a coisa certa a fazer é levar esse dinheiro à polícia, nós não sabemos o que é. E eles levaram aquela sacola de dinheiro, que não era pouco, para a polícia. E os policiais então disseram: ok, isso provavelmente seja fruto de roubo, que alguém roubou e descartou depois. Então nós vamos deixar aqui, se ninguém vier reclamar o dinheiro, ele é de vocês. Eu posso imaginar que esses garotos ficaram torcendo para que ninguém fosse lá reclamar o dinheiro, não é? Porque todos nós queremos algo, uma recompensa, todos nós esperamos, e Deus também promete uma recompensa para um determinado tipo de pessoa. Aqueles que suportassem as provações ou as tentações. E a palavra suportar significa perseverar, permanecer firme ou ficar firme no lugar onde você está. Essa ideia do grego é de ficar preso no chão. Isso me lembra, sabe o quê? Da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não tem como eu não lembrar desses garotos. Diante da ameaça de serem jogados numa fornalha de fogo, eles permaneceram firmes, mesmo
com a ameaça de morte, eles permaneceram firmes. A estátua de ouro que o rei Nabucodonosor construiu e que todos deveriam adorar, eles não se prostraram. E o texto diz que eles falaram ao rei: olha, mesmo que a gente morra, Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, saiba de uma coisa: nós não vamos nos prostrar. É esse tipo de pessoa que receberá a recompensa, a pessoa que não se permite vencer pelas tentações, uma pessoa que não se dobra. Isso é o que o texto está falando, descreve a pessoa que permanece em sua posição. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós decidimos e tomamos um posicionamento. Nós tomamos uma posição, e a tentação nos faz sair desse posicionamento. Aquelas coisas que a gente decidiu quando nós entregamos a nossa vida a Cristo: ok, vai ser diferente agora, eu vou fazer assim, não vou mais fazer assim. E nós decidimos tomar uma posição. A tentação vem para nos tirar desse posicionamento que a gente decidiu um dia. Mas o que recebe a coroa é aquele que suporta, aquele que recebe de fato a recompensa é o que suporta, aquele que fica ou permanece firme. Nossas decisões determinam se nós, ao sermos tentados, somos verdadeiramente aprovados ou não. Mas qual é essa recompensa? Quando você lê o texto do versículo 12, receberá a coroa da vida que Deus prometeu, uma recompensa. Mas o que é isso? Tiago diz que é uma coroa da vida. E esse é o propósito de Cristo quando Ele veio a esse mundo. João capítulo 10, versículo 10, diz que o inimigo, Jesus veio para nos dar vida e abundância, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Nós falamos aqui domingo passado sobre a diferença da alma, corpo e espírito, e existe esse conflito. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós queremos vida, não é? Todos nós queremos vida em abundância. Todos nós desejamos vida. Todos nós queremos ter aquela coisa de se sentir completo. Todos nós queremos. E quando você percebe, ou quando você conversa com pessoas que atingiram os maiores patamares da vida de realização, ainda falta algo neles. Não estão conseguindo viver uma vida completa em abundância, não estão conseguindo. Vida em abundância é a recompensa. Quando nós permanecemos firmes no posicionamento, nós conseguimos viver uma vida abundante, uma vida completa. E olha só, se você olhar para a língua original no Novo Testamento, você vai descobrir que Tiago não usa uma palavra separada para teste e tentação. É uma palavra só. Teste e tentação é uma palavra só, mesmo que tenhamos que usar palavras distintas em português. Se nós pensarmos sobre isso, faz um pouco de sentido para nós. É como dois lados opostos de uma mesma moeda. Toda tentação em si mesmo é um teste. Não parece estranho isso para nós? Toda tentação é um teste em nossa vida. E domingo passado eu contei aqui, compartilhei com vocês algo que na minha vida nunca fazia sentido. Por que Deus nos prova? Para que nós tenhamos paciência. E por que nós precisamos de paciência? Para sermos provados. No meu pensamento cíclico, isso não fazia sentido. Ser provado para ter paciência para ser provado. Por que Deus não nos prova e nós não precisamos de paciência e fica tudo bem? Não seria muito mais fácil assim? Deus não nos prova e nós não precisamos de paciência. E todo mundo fica feliz. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que Deus nos prova para que nós tenhamos paciência, para que nós sejamos fortes, para que nós tenhamos força para ficar firmes naquilo que nós decidimos um dia seguir. E se nós não tivermos provas em nossas vidas, nós não vamos resistir. É como aquele homem que plantou uma árvore e não deixou, e protegeu ela contra vento, contra as intempéries o tempo todo. Ela não conseguiu criar raízes fortes o suficiente. Ao primeiro vento ela vai cair. E as provas são na nossa vida a mesma coisa, ou tem a mesma função na nossa vida. Quando as tempestades vierem, nós dobramos, mas não caímos. Nós dobramos, mas não caímos. Testes são provações também. E provações são testes. Uma coisa é a mesma do que a outra. Por isso que o termo, a palavra, é tão parecido. Não usa-se duas palavras para a mesma coisa. Se a recompensa é vida em abundante, Deus deseja que nós sejamos aprovados. Essa é a vontade do Senhor. Quando eu era criança, eu fui para a escola assim como vocês.
Mesma coisa. E na escola, os meus professores nos davam testes, assim como vocês fizeram. E eu tenho absoluta certeza que cada professor da escola, o objetivo deles não era dar um teste para ferrar com os alunos deles. Eu tenho absoluta certeza. A não ser que você foi, ou era um tipo de criança, que fazia a vida do professor um tormento. Aí sim. Aí a intenção desse professor era te dar um teste tão difícil que você seria reprovado. Mas se você fosse uma criança, ou foi uma criança normal, que não transformou a vida do teu professor num inferno, o objetivo dele era testar você para você ser aprovado. Deus, ou os professores, querem ver os seus alunos aprovados. Todos os professores. Eu fico imaginando aqueles professores que foram importantes na vida de alguém. E eu lembro de um professor, de uma professora minha, quando eu estava na 4ª série. Naquela época, a gente tinha o costume de matar a aula. Como fala isso aqui no Rio? Matar a aula, mas tem um outro nome, não é? Cabular, né? Cabular, eu gosto dessa palavra. Eles não sabem? Eu gosto dessa palavra. Mas vamos usar o termo mais conhecido. Quando eu estava na 4ª série, que hoje não é mais 4ª série, hoje 5º ano, nós matávamos aula. E naquela época as janelas eram bem baixinhas, bem grandes, na escola onde eu estudava eram baixinhas e abriam muito, era quase uma porta. E aquilo era tão convidativo, você saltar pela janela e fazer outra coisa. E eu morava não muito longe do zoológico da cidade. Então, que coisa mais gostosa você matar a aula e ir para o zoológico. Então nós reunimos um grupo de crianças da mesma sala e decidimos que iríamos matar a aula. Então nós pulamos a janela e saímos da escola. Claro que a escola tinha o portão fechado, nós também saltamos o portão. Que na 4ª série você já tem essa habilidade bem desenvolvida, de saltar as coisas. E nós fomos para o zoológico. No outro dia, quando eu voltei, a professora agiu completamente normal. E foi passando de mesa em mesa, e finalmente ela chegou na minha mesa, parou do meu lado, e ela me disse: ontem você matou a aula, não foi? E então, diante de um confronto desse, né, não tem argumento. E eu disse que sim. E ela disse: olha, eu entendo que esse não é a tua índole, não é a tua índole fazer isso. Eu sei que você foi influenciado pelas outras crianças, que já era comum para eles. Então eu vou te dar um conselho. Ela disse: não faça isso. Isso vai prejudicar você. Isso vai só trazer problemas para você. E aquilo me marcou de tal forma. Ela não foi grossa comigo, não me botou de castigo, não me levou para a direção. Ela simplesmente me instruiu. E eu lembro dela. Eu não lembro dos outros professores. Eu lembro dela, do rosto dela, porque ela foi importante na minha vida. E essa coisa, eu acho que todos nós temos, de um professor que em uma hora ou outra nos deu um conselho, que deu um clique na sua mente, e você seguiu esse conselho, porque eles tinham interesse na sua aprovação, no seu crescimento, e com Deus não é diferente. Deus faz a mesma coisa, Ele tem interesse em nós, Ele quer que sejamos aprovados. Ele não nos dá um teste pensando: agora você vai se ver comigo, te pego na esquina. Deus não é assim. Deus coloca testes em nossas vidas, provações em nossas vidas, para que nós possamos ser fortalecidos e ser aprovados, como essa árvore que eu disse, que dobra, mas não quebra, não cai, porque ela foi exposta a várias intempéries e ficou firme e forte. É isso que Deus espera em cada cristão. Nós temos milhares de cristãos nesse mundo que são bundões, desculpa da palavra, mas bundões, porque não resistem nada. Desistem ao primeiro vento que sopra, porque estão tão acostumados a uma doutrina rasa, a um ensino tão raso, que não suporta ao mínimo de uma aprovação. Eu tenho visto na minha vida de ministério, de 11 anos, pessoas que abriram mão da fé, porque as raízes eram fracas demais. Crentes bananas, moles, que caem ao primeiro vento. Deus não faz testes para que nós sejamos humilhados por Ele. Mas deixe-me voltar àquele verso que eu mencionei antes, de João 10:10,
porque nos dá uma declaração de missão de Jesus e também uma declaração de missão de nosso inimigo. João 10:10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A declaração de missão de Jesus: trazer vida em abundância. A declaração de missão do inimigo: roubar, matar e destruir. É muito claro, não é? Quando nós caímos em tentação, permitimos que o nosso inimigo cumpra a sua missão. A missão dele é essa. Quando nós caímos, quando nós permitimos que a tentação tome conta da nossa vida, a declaração de missão do nosso inimigo se tornou real. Quando nós resistimos, permitimos que a missão de Jesus se cumpra em nós. Agora, se Deus quer que sejamos aprovados, nós, por outro lado, damos muitas desculpas. E é muito fácil dar desculpas, é muito fácil. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Percebe onde Tiago quer chegar? Em essência, Tiago está escrevendo que uma pessoa pode culpar a Deus, ou tem desejo de culpar a Deus por seus pecados. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: ei, não me culpe não, não é a minha culpa, eu sou assim porque Deus me fez assim. Se Ele não quer que eu dissesse mentiras, Ele não deveria ter me criado com um caráter desonesto. Isso reflete bem uma compreensão judaica sobre o mal. Porque olha só, quando Deus criou Adão e Eva, Ele nos fez bons em essência. Diz o texto em Gênesis 1:31, que é muito bom. Nós na essência éramos bons. Então, quando eles pecaram e se rebelaram contra Deus, o mal se tornou parte da nossa natureza humana. E enquanto o ser humano se reproduzia, essa essência foi passando de geração em geração. A essência de optar pelo mal, de querer e desejar pelo mal. Se a gente não acredita muito nisso, e se nós formos num orfanato, crianças bem pequenas, você vai perceber o quanto são maldosas e malvadas no coração já. Quem que ensinou isso para elas? Já está dentro do nosso coração. E a parte má veio como resultado do pecado lá no início. Mas os judeus acreditavam que Deus criou o homem com o bem e o mal dentro de si. E o problema com essa crença é que isso torna Deus responsável pelos nossos atos. Se eu minto, a culpa é de Deus. Se eu mato, a culpa é de Deus. Deus disse a Adão e Eva que poderiam comer de todos os frutos do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o diabo tomou a forma de uma serpente, diz o texto, e Eva se rendeu a essa tentação e comeu o fruto. Assim ela deu o fruto a Adão e ele comeu também. E agora aqui é onde começa a ficar interessante. De repente Adão e Eva sabiam que estavam nus e ficaram envergonhados e se esconderam. Deus perguntou a Adão: como você sabia que estava nu? Sabe o que Adão fez? Adivinha o que ele fez? Ele culpou outra pessoa. Ele disse: a mulher que o Senhor me deu. Percebeu o que ele disse? A mulher que você me deu. Se você não tivesse me dado ela, eu não teria pecado. Não é culpa minha, a culpa é sua de ter me dado a mulher. Ela me deu fruto e eu comi. Adão culpou duas pessoas, Deus e Eva. Basicamente ele estava dizendo: ok, eu admito que eu comi, mas não foi culpa minha, foi a mulher que você me deu para estar comigo. Se você não tivesse colocado esta mulher aqui, aí começa o problema, né? De transferência de culpa. Aí Deus deixa Adão de lado por um pouco e volta a sua atenção para a mulher. E ele pergunta: o que é que você fez, Eva? Agora aqui fica bastante interessante também o que ela diz. Ela praticamente dá a mesma resposta que Adão, praticamente. Mas ela começou a procurar alguém para culpar. E ela disse: foi ela, a serpente, né? Ela me enganou, foi culpa dela. E como se costuma dizer, Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente não tinha muleta, não tinha pernas para culpar alguém. Teve que sustentar o problema, né? E esse é o lugar onde o jogo de culpa começa, né? Desde o Jardim do Éden, as pessoas procuram alguém para culpar por suas falhas. E depois de Adão, nós inventamos muitas outras pessoas a quem culpar. Adão não tinha pais para culpar. Adão e Eva não tinham professores para culpar. Adão e Eva não tinham políticos para culpar.
Adão e Eva não tinham polícia para culpar. Adão e Eva não tinham outras pessoas para culpar. Nós temos. E às vezes nós atribuímos aos nossos pais a forma como que nós somos. Ah, porque meu pai me abusou, minha mãe foi abusiva, eu sou assim por causa disso. Deixa eu me dizer, claro, tem uma série de problemas que isso pode causar, mas nós não devemos culpar os outros pelas nossas próprias decisões. Eles culparam um ao outro e nós continuamos perpetuando isso. É muito fácil culpar os outros. Fulano fez eu fazer isso, né? O diabo fez eu fazer isso. Nosso inimigo. Não culpe os outros. Ouvi uma história uma vez, disse que Deus estava andando pela rua e de repente viu o inimigo sentado bem triste. Satanás. Sentado triste, quase chorando. Aí ele disse, ei, o que foi? O que está acontecendo? Por que você está triste? Eu falei, tudo é culpa minha. Tudo é culpa minha. Fulano faz o erro lá e diz, o diabo me fez eu fazer isso aí, tudo é culpa minha. Uma historiazinha bem simples para ilustrar um pouco de que nós sempre transferimos a culpa. Tiago, capítulo 1, versículo 13, é muito claro dizer, ao sermos tentados, ninguém diga, eu estou sendo tentado por Deus, ninguém deve dizer isso. Mas, pelo contrário, isso nos leva ao quarto ponto, o alvo da tentação é o nosso coração. O nosso coração é o alvo das tentações. E aí nós vemos no versículo 14 o restante, quando ele diz, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. E então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e após esse ser consumado, gera a morte. A alma tem 3 faculdades, como eu disse aqui no domingo passado: a mente, a vontade e as emoções. No primeiro lugar vem as emoções. Cada um é tentado quando atraído por seus próprios desejos. Nosso inimigo costura as tentações para combinarem com os nossos desejos naturais. Existem áreas da minha vida que eu nunca vou ser testado, porque às vezes eu tenho nojo de algumas coisas. Eu não vou ser tentado com essas coisas, mas coisas que o meu coração deseja muito. Essas são as áreas onde a tentação trabalha. E nosso inimigo estuda as coisas que nos atraem e que são contrários aos princípios pelos quais nós deveríamos andar. E relaciona isso com os nossos desejos e nós somos atraídos por eles. A tentação também foca a nossa mente. Tiago usa a palavra seduzido ou seduzir. E ela é relacionada com a pesca, um anzol. Imagine que você vai pescar hoje à tarde. Você vai sair para pescar. E você diz, bom, eu vou usar os anzóis, você prepara os anzóis, mas você quer salvar um dinheiro. E você diz, eu não vou comprar iscas, porque as iscas estão pela hora da morte, então eu vou usar o anzol só o anzol para dentro da água. E você vai lá para pescar e você bota o anzol na água, e o peixe vem, dá uma olhada para aquele anzol, sobe até a superfície e diz, ei, você está achando que eu sou idiota? É um anzol isso aí. Isso aí é um anzol. Você vai achar que alguém vai morder isso aí? Por isso que você não pesca sem isca. Não é? Se você pesca, você vai usar isca. Então você faz o seguinte, você fixa no anzol uma bela, gorda e suculenta minhoca. Você bota ela no anzol, põe na água, e o peixe primeiro vem e olha, e os outros peixes dizem, ei, tem um anzol por baixo dessa isca, não faça isso. Ele diz, tem anzol coisa nenhuma. É uma coisa gostosa, eu vou comer isso aqui, é suculento, é atrativo, eu quero. E os outros dizem, não, tem um anzol por baixo. Ele diz, mesmo que tenha um anzol, mesmo que tenha, não pode ser tão mal assim. E vai lá e aí nós conhecemos a história. E é assim que a tentação funciona, ela ganha a nossa mente. E qual é a finalidade da isca? Ela tem pelo menos 2 finalidades. A primeira é esconder o anzol. E é assim que é a natureza do nosso inimigo. Ele trabalha assim, esconde a verdadeira natureza da tentação. Depois, é fazer com que o anzol pareça atraente. Algo bom para os olhos. E foi assim, desde o início da história humana. A promessa de algum prazer, um benefício, seja físico ou psicológico. Quando a tentação atinge a nossa mente, podemos resumir isso numa só palavra: frustração. Sabe, nós
olhamos para aquilo que agrada aos nossos olhos, nós queremos tocar, nós queremos pegar, nós queremos ter aquilo, e depois que a gente chega a esse ponto, frustração. Tiago usa um termo aqui, versículo 15: esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e após ser consumado gera morte. No grego ele usa a figura de linguagem de uma mulher casada que tem relação sexual fora do casamento, e ela engravida. E ela pensa assim, bom, mas ninguém vai saber. Só que ele diz, o pecado uma vez consumado, isso vai crescer, e vai crescer. E uma hora essa criança vai aparecer. E o pecado fica aparente. Não tem como esconder. Não tem como. Então o pecado uma vez concebido gera morte. A vontade torna-se envolvida quando o desejo foi concebido. Esse é o ponto onde você realmente interage com a tentação. É quando você gosta e você cai nela. Mas Deus tem um plano melhor do que esse. Gente, Tiago está nos ensinando que a tentação, ela pode fortalecer você. E Deus não manda ela para nos detonar, para acabar com a gente, para que nós sejamos reprovados. A tentação, ela vem para nos fortalecer, para nos ensinar que Deus é Deus. E que Ele está nos dando escape, mesmo nos momentos de dificuldade, Ele está lá. A vontade de Deus é ter um plano, assim como 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz, não nos veio tentação além do que nós podemos suportar. Mas, pelo contrário, junto com a tentação, Deus nos provê um escape, para que nós possamos resistir. Eu quero só fazer uma pequena diferenciação entre sofrimento e tentação. São duas coisas muito diferentes. No início das cartas de Paulo, ele diz, eu não quero que vocês ignorem o sofrimento que veio sobre nós, a tal ponto de nós não resistirmos. Sofrimento, às vezes, vem além das nossas forças. Sofrimento, sim. Tentação, não. Tentação, ela sempre, você não pode dizer, foi mais forte do que eu. A tentação, ela vem de uma forma que você pode resistir, sim. A diferença é que a tentação atingiu uma área da sua vida que você quer muito, deseja muito. Nada vai aparecer no seu caminho com o qual você não possa lidar. Nada. E se você resistir, assim como Tiago 4,7 diz, o inimigo vai ter que fugir. Assim como Jesus fez no deserto, o inimigo teve que fugir. Nós estamos envolvidos numa luta muito grande, onde nossa fé sofre ataques de todos os lados e resistir é cada vez mais difícil. Mas ninguém disse que seria fácil, né? Nós entramos numa jornada onde os 2000 anos de história do cristianismo, pessoas morreram por essa fé. E no processo, muitos abandonaram a fé porque a pressão era grande demais. E nós estamos envolvidos nela. Talvez num outro formato aí, não tanto quanto os nossos antepassados passaram, mas nós estamos envolvidos numa luta assim, onde nós precisamos nos manter firmes pela nossa fé. Eu gostaria de que cantássemos de novo aquela última música, se fosse possível, antes de encerrarmos, que fala sobre essa questão de, mesmo que a dor, os problemas, as dificuldades, as tentações, aparentemente nos mostram que Deus não está perto de nós, Ele está. E é isso que Tiago ensina, e é isso que Davi fala em Salmo 23, quando diz, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer porque Tu estás comigo. Às vezes quando a gente está no vale, é difícil de sentir que Deus está lá, mas Ele está. E às vezes quando nós estamos lá no vale, a gente acha que esse vale é eterno, mas a Bíblia diz que nós passamos por ele, nós não estacionamos lá, nós não armamos a nossa casa lá, nós não moramos lá, nós passamos, é passageiro. Então vamos cantar essa música. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não,
e ouço a tua voz, em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, Quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. Ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. Ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus, que sempre és Deus, que sempre és Deus. Querido Deus, obrigado por essa manhã. Te agradeço, Senhor, por teu amor por nós, por não desistir de nós. E quando o Senhor, naquele jardim, na angústia da morte, mesmo diante do sofrimento e também da percepção do que estaria por vir, mesmo assim, o Senhor não desistiu de nós. E como mais adiante do texto de João, o Senhor diz que para aqueles que o Senhor veio os amou, e os amou até o fim. E nós podemos ter essa certeza nessa manhã que, apesar dos meus sofrimentos, apesar das circunstâncias em que talvez eu me encontro nesse momento, ou cada um dos meus irmãos aqui nesse lugar, mesmo nesses momentos, o Senhor está conosco. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê conforto, não para evitar esses momentos, mas para que nós possamos sair fortalecidos deles. E não somente isso, mas que possamos ser aprovados. E no final, assim como o Tiago diz, recebermos a coroa da vida, que já começa aqui na terra. Ela não é uma perspectiva apenas eterna, mas nós já começamos a experimentar essa vontade do Senhor, essa vida abundante aqui na terra. E nessa manhã eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa visão, essa perspectiva de depender do Senhor, de ouvir a Tua voz e de ser ensinado pelo Senhor, mesmo nos momentos de adversidade. Entendo que não é fácil, eu sei que não é,
mas eu sei que o Senhor está conosco nesse processo todo. Essa manhã eu agradeço, Deus, por Tua palavra, que é o refrigério para a nossa alma, que nos traz princípios para que nós possamos aplicar em nossa vida e ter do Senhor o escape que nós precisamos nos momentos em que somos atingidos por essas tentações. Deus, eu peço nessa manhã, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos dê, a cada um de nós, clareza de mente, que nós possamos ter a visão que vem do Senhor, de como agir nessas circunstâncias e nesses momentos de nossa vida. Mas Deus, atraia-nos a Ti, para que nós possamos estar perto do Senhor, para que quando o dia mau chegar, nós sabermos a quem recorrer. Que os suprimentos da Tua palavra sejam guardados em nosso coração para os dias maus. Assim como José no Egito estocou aquele alimento para os 7 anos de dias maus, que nós possamos estocar em nossa vida espiritual os alimentos que nós precisamos e que nos vão nutrir para os dias maus. Deus, nos ajude a estocar alimento espiritual em nossa vida para os dias maus. E nessa manhã eu peço que o Senhor nos ajude nesse dia a viver a Tua palavra na totalidade. Eu oro nessa manhã para que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Eu oro isso em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha um ótimo domingo, mas não saia daqui sem antes abraçar uns aos outros. Deus abençoe. Domingo que vem, então, vocês estão aqui de novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra faz-te de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser